Notícia confirmada direto de Brasília. Candidato à presidência acaba de desistir da candidatura, gente, tá? E essa notícia já vinha sendo ventilada, já tinha um burburinho, já tinha uma celeuma de que esse candidato iria desistir da eleição. E a notícia acabou de ser confirmada pelo próprio candidato, gente, tá? Notícia urgentíssima que pegou Brasília completamente de surpresa, gente, tá? Candidato à presidência da República acaba de desistir. Não vai mais concorrer à presidência em 2026. Por que ele tomou essa decisão? Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa notícia que abalou as estruturas de Brasília nesse dia de hoje. Também vou trazer aqui uma outra informação urgentíssima, gente, tá? O ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico, acabou de tomar uma decisão que simplesmente destruiu Lula da Silva sem dó e nem piedade, gente, tá? André Mendonça encheu o peito de coragem, foi lá, decidiu, tá decidido. Lula da Silva tá extremamente revoltado, furioso, porque essa decisão atingiu o Lula, ele destruiu o Lula. Vou trazer também essa informação para vocês. E também temos aqui, gente, continuando com André Mendonça, tá? André Mendonça, segundo jornalista, André Mendonça agora mira Alexandre de Moraes e o contrato de 129 milhões, gente, tá? Sim, André Mendonça, o terrivelmente evangélico agora, o seu próximo alvo chama-se Alexandre de Moraes e o contrato de 129 milhões é uma bomba que gerou pânico e desespero dentro do STF. Informação que a gente tem de bastidor é que o Moraes está extremamente furioso com esta decisão do André Mendonça. E, por fim, vou trazer aqui um vídeo, gente. Vazou um vídeo do Lula da Silva sendo desmascarado e humilhado, gente, tá? Lula desmascarado e humilhado. É um vídeo que vazou, que explodiu na internet, que eu vou mostrar para vocês que são inscritos aqui nesse canal. E jornalista da Globo News foi lacrar e foi humilhado por duas colegas também da Globo News, gente, tá? Ele quis passar pano, sabe? Pra quem? Aí duas jornalistas, a Andréa Sadi e a Malu Gaspar, foi lá e humilhou esse jornalista. É um vídeo impecável que eu vou trazer aqui para vocês também. Além dessas outras informações, vocês já estão preparados, gente, tá? Se estiver de pé, senta, pega a pipoca, fica confortável, porque a partir de agora é uma pancada atrás da outra que eu vou trazer para vocês, gente, tá? Inclusive, Lula da Silva, né, que acabou de sofrer um duro golpe, gente, tá? Lula da Silva acaba de sofrer um duro golpe, é logo a primeira notícia que eu vou trazer para vocês. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E sem a menor sombra de dúvida, esse aqui fez isso aqui, ó, André Mendonça, gente, o terrivelmente evangélico. Mendonça manda Alcolumbre prorrogar a CPI do INSS, deu prazo, deu tudo, gente, tá? André Mendonça foi pra cima e foi lá, Davi Alcolumbre, quer queira ou você não queira, vai ter prorrogação, sim, você tem tantas horas para prorrogar ou eu vou lá e vou fazer de ofício. Então tá aqui a notícia divulgada amplamente aí nos principais portais de notícias. Mendonça decide prorrogar CPMI do INSS, gente. Tá aqui informação atualizadíssima. Então tá aí na decisão, o magistrado determinou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leia o requerimento de prorrogação da CPMI do INSS no prazo de 48 horas. O Davi Alcolumbre, de ontem para frente, tem 48 horas para ler o requerimento, prorrogar a CPMI. Se ele não o fizer, o André Mendonça vai lá e vai mostrar quem é que manda nessa bagaça, gente, tá? Meu Deus, gente, o que deve... Até a esposa do Moraes foi mencionada ali pelos parlamentares, hein? Sim, querem explicações desse contrato de 129 milhões. Contrato, assim, inexplicável, né? Eu fico pensando ela ali, respondendo as perguntas dos parlamentares. Como que ela vai explicar o inexplicável, um contrato de 129 milhões. E daqui a pouco, gente, tá? Não para por aí, não. O terrivelmente evangélico, o André Mendonça, agora partiu para cima do Moraes. Gente, tá?
E é exatamente sobre esse contrato de 129 milhões do escritório da sua esposa. Daqui a pouco, gente, tá? Mendonça avança para cima do ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouco eu vou trazer, porque agora eu vou trazer, gente, tá? Um vídeo que eu prometo para vocês que vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Esse jornalista aqui, passador de pano pro Lula, né, para grandes autoridades aí, STF, levou uma lapada, na verdade foi um soco bem no meio do estômago, gente, tá? Eu senti daqui. Ele ficou assim, ficou visivelmente constrangido, porque ele acabou de ser humilhado. Quem que humilhou ele? André Sadi e a Malu Gaspar. O Otávio Guedes, no comentário dele, ele tentou descredibilizar a CPMI do INSS, tentou descredibilizar as CPIs que estão aí mandando muita gente para cadeia, né? Inclusive muitas pessoas sendo investigadas, muitas pessoas foram expostas, a casa tá caindo para muita gente, inclusive muita gente ainda vai para cadeia ainda. Aí ele tentou desmoralizar a CPMI do INSS, Carlos Viana, o relator lá. Aí, gente, a André Sadi e a Malu Gaspar não aguentou. Elas foram lá, gente, e humilharam o Otávio Guedes. Assista até o finalzinho. Vai ter um momento ali que ele vai, nossa, muito constrangido, gente. Que vergonha. Vejam só. Você, Otávio. A condição coercitiva caiu para qualquer tipo de investigação. Então, por correlação, isso aí não vai acontecer, mesmo que ela está nos Estados Unidos. Mas mesmo se estivesse no Brasil, não se faz mais condição coercitiva, porque a regra também é dispensar quem foi convocado de comparecimento para a CPI. Então, aqui ele está falando, gente, da Marta Graef. Ela foi convocada e até agora ela não foi localizada. Ontem eu trouxe essa informação para vocês. A ex-noiva do Daniel Vorcaro, ela foi convocada. E como eles não estão conseguindo o contato com ela, não está conseguindo nem, né, avisar que ela está sendo convocada. Ela não recebeu, não estão encontrando ela. Aí a notícia que foi divulgada é que ela vai ter que comparecer de forma coercitiva, ou seja, vai ser obrigada. Né? A Polícia Legislativa vai lá e vai pegar lá a força, basicamente, levar, e ela vai ter que dar esse depoimento, nem que seja de forma virtual, ela vai ser obrigada. Aí ele tá aqui desmoralizando, que coercitivo, que nada, isso não... Calma que a Malu Gaspar e a André Sadi vai dar a resposta perfeita, vai dar uma lapada no meio da fuça dele. Isso aí é mais para fazer espuma de uma CPMI que não mostrou resultados para o país, a não ser servir de palanque para o presidente, para o relator ali, para quem vai ser candidato. Não jogou luz sobre parlamentares envolvidos na fraude, não jogou luz sobre o esquema dentro do INSS, não trouxe uma revelação nova, então só serviu mesmo para vazar conversas íntimas. Foi uma grande... mexericos da Candinha, era mexericos da Candinha. Né? Então essa CPI é Candinha parlamentar de inquérito. Foi só isso que serviu, alegrou ali parte da população que consumiu todos aqueles segredos, apesar de publicamente todo mundo condenar, mas posso fazer uma parte? Eu acho que teve muita blindagem. Acho que a CPI teve pouco tempo para fazer, para trabalhar, porque quando mudou o Mendonça, até deixa eu só ler aqui a nota que o Carlos Viana, o senador, que é o presidente da CPI, me mandou aqui. Ele disse que na primeira sessão eles aprovaram 21 pedidos de prisão e hoje 14 continuam presos. Isso não é discurso, é resultado. Essa CPI enfrentou interesses poderosos e entregou o que muita gente achava impossível. É preciso dizer com clareza, se não fossem as tentativas de blindagem, olha aí o que ela falando, e as decisões que dificultaram o avanço das investigações, os resultados teriam sido ainda maiores. Mesmo assim, ninguém aqui se intimidou. Quem desafiou essa comissão não está acima da lei, está foragido. E aí eu tô dizendo isso porque eu tô lembrando quando eles começam a investigar, por exemplo, o consignado do Master, o ministro Toffoli dá aquela decisão mandando tirar o material e mandar para o gabinete do Davi Alcolumbre. Então não teve nenhum interesse do Senado de apurar nada nessa CPI. Mas que isso, o Alcolumbre ainda decretou sigilo de 100 anos sobre a portaria do Senado quando se descobriu que um assessor dele foi visitado pelo careca do INSS. Né? O Alcolumbre fez o que podia e o que não podia para segurar essa investigação. Inclusive fez um acordo com os deputados da base governista para que se segurasse tanto a convocação do Lulinha como a abertura do sigilo desse assessor dele. Então essa CPI ela mexia com muitos interesses e ela realmente não conseguiu avançar. Mas nessa fase final, esses dados que eu considero também que foi muita fofoca e tudo, mas são ilegais, né? Sim, e também eram coisas íntimas, né? Mas tinha informação de interesse público. Se não é
vir à tona uma parte dessas informações, também a investigação não andava. Tudo é muito sensível, né? No caso do Master, tudo é super sensível e todo mundo, quer dizer, muita gente fazendo um esforço grande para barrar as investigações. Então, tá todo mundo tentando tirar a informação de onde consegue, né? A gente até vai falar sobre uma matéria que eu dei hoje no blog do Rafael, que mostra que foi tirada de informações que estavam na CPI. É tudo muito confuso, mas assim, na medida do possível, eu acho que a CPI colaborou. Não dá para dizer que é um mega resultado, teve mesmo essa situação da blindagem, e acho que também isso é interessante porque expõe, os caras são obrigados a mostrar como eles agem. Ficou muito evidente. Como assim, um sigilo de 100 anos para a portaria do Senado? Você não pode saber quem entrou no Senado da República? É uma vergonha, né, gente? Mas, lembrando assim, que todos lá são funcionários públicos, pagos com o nosso salário, né? Por quê? O assessor do Davi Alcolumbre recebeu, né, representante do careca do INSS, o Davi Alcolumbre foi lá e colocou sigilo de 100 anos. Blindagem escancarada, gente, tá? Blindagem. Tentaram blindar, blindaram o irmão do Lula, blindaram o Lulinha, né, o filho do Lula, blindaram, gente, tá? A torta direita, aquela balela do Lula de que, se você filho meu, se estiver envolvido, vai ser investigado. Que nada, lá nos bastidores era o desespero, lá nas entrelinhas era um desespero. Vocês viram o que aconteceu no dia da convocação, no dia que foi aprovada a quebra do sigilo do Lulinha e da Roberta Luxinger lá. Gente, os petistas avançaram para cima do presidente do Carlos Viana. Eles ficaram transtornados. Como assim? O filho do homem, o filho do cara, o filho do presidente ter quebra de sigilo. Eles partiram para agressão. Então, nitidamente, houve blindagem sim. Mas dizer que terminou em pizza não pode, né, Otávio Guedes? Não pode dizer que tudo terminou em mexerico, em pizza, porque não. 14 pessoas foram presas. 14 prisões aconteceram nessa CPMI do INSS. E agora, com a prorrogação, muita gente vai faltar cadeia, gente. Vai faltar cadeia para tanto bandido que lesou, que roubou de velhinhos aposentados aí e pensionistas. Que humilhação, né, gente, tá? O Otávio Guedes podia dormir sem essa, né? Mas a gente fala o que quer e escuta o que não quer. Própria André Sadi e Malu Gaspar dando uma lapada no meio da fuça do militante de esquerda. E agora, gente, tá falando em Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS. Vocês sabiam que ele tá partindo para cima do STF? Não tá se acovardando, não. Tá enfrentando. Isso aqui, gente, chama-se não ter rabo preso. O parlamentar, quando ele não tem o rabo preso, quando não tem, né, algo a temer, é isso que eles fazem. Viana ameaça oficiar Fachin sobre o número do STF que falou com o Porcaro. Ou seja, o Carlos Viana deu um ultimato ao presidente do STF. Eu quero que você explique quem é que estava do outro lado ali da linha, quem estava utilizando aquele telefone institucional do STF, conversando com o Porcaro. Tem 48, você tem prazo, tem tantos dias para me dar a resposta. O Edson Fachin fez nada, gente. Nada. Aí o Carlos Viana falou, não, eu vou oficiar. O presidente da Comissão Mista de Parlamentar, né, do INSS, Carlos Viana, disse nessa segunda-feira que o STF não respondeu ao ofício em que questiona qual integrante da corte teria utilizado um número funcional para conversar com o banqueiro Daniel Porcaro do Master. Viana afirmou que pretende recorrer ao presidente do Supremo, Edson Fachin. Não recebemos ainda a resposta oficial do STF. Dado o prazo, não havendo manifestação, vamos oficiar o ministro Edson Fachin, que é o presidente da casa, por se tratar de um número público à disposição do Supremo e pago com dinheiro público. É preciso identificar quem o estava usando, declarou o senador. Isso, gente, porque a própria imprensa, jornalistas, já revelaram que quem utilizava aquele telefone era o Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, desde quando ele foi empossado como ministro. Ele só trocou esse número agora, recentemente, em fevereiro, quando a bomba explodiu pro lado dele, que as conversas começaram a vazar. As conversas encontradas no Saniel do celular do Porcaro. Aí ele foi lá e mudou esse número. Por que será, né, gente? Tá? Ou seja, é o batom na cueca, né? Isso é praticamente o batom na cueca. Porque os escândalos explodem, as conversas começam a vazar. O Alexandre de Moraes nem sequer quis disfarçar, ele nem disfarçou. Gente do céu, deixa eu trocar esse número. A casa tá caindo. A gente de fora interpreta dessa forma, a gente abre precedentes para a gente interpretar dessa forma. E o Carlos Viana não titubeou, tá partindo para cima e quer Fachin, né, como se diz,
não deu atenção, eu vou lá, vou cobrar de novo, vou oficiar, eu quero a resposta. Quem utilizava aquele celular, aquele número institucional do STF, naquele momento que aquela conversa, que alguém estava conversando com o Daniel Vorcaro. Ou seja, Carlos Viana, presidente da CPMI, não rebaixou e está confrontando o STF. Não é para poucos. E agora, gente, bomba para cima do ministro Alexandre de Moraes. Moraes no alvo do relator. Alexandre de Moraes acaba de se tornar alvo do ministro André Mendonça. Supostos encontros entre Vorcaro e Moraes entram no radar da delação. Supostos encontros entre Moraes e Vorcaro está na mira do relator André Mendonça. Ele quer saber absolutamente tudo, gente, tá? E claro, amplamente divulgado, revelado, que Daniel Vorcaro possivelmente pode ter conversado com Daniel Vorcaro, pode ter se encontrado em várias ocasiões. Vários jornalistas já revelaram isso para o Brasil inteiro. E agora, os encontros do Vorcaro e Moraes entram na mira, entram no radar da delação do Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro se abriu o bico, gente, tá? Acabou para Alexandre de Moraes. Vocês vão entender. E o relator André Mendonça tá dando um carinho especial para essa questão. Entrou na mira. Moraes entrou na mira do Mendonça. O Caio também tem informações sobre essa investigação do Banco Master, porque o Caio trouxe, foi na semana passada, né, Caio? Que Daniel Vorcaro pretendia tentar poupar o Supremo Tribunal Federal numa possível delação premiada, mas os investigadores não querem aceitar isso, não pretendem aceitar isso e querem explorar possíveis reuniões do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Central, que teriam como assunto principal a situação do Master. Isso, Márcio. Na verdade, o plano inicial, né, exatamente o que você falou, né, o plano inicial que nós trouxemos aqui em primeira mão na segunda-feira passada aqui na CNN, era de que o Vorcaro quer delatar, pretende delatar os políticos, a política, dirigentes partidários, deputados, senadores, ministros, por aí vai, governadores, e poupar ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente sabe que já tem 3 ministros de alguma maneira, direto e indiretamente envolvidos, Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes e o próprio Nunes Marques, cujo filho aí se revelou nos últimos dias que também tinha um contrato ali com o Banco Master. Agora, esse plano inicial do Vorcaro, ele pode se esbarrar na realidade dos fatos. Qual é a realidade dos fatos? Os investigadores, a Polícia Federal, as pessoas que vão fazer o processo de delação com o Daniel Vorcaro, eles têm ali um script para seguir, né? E desse script, elas não podem, por exemplo, deixar de perguntar alguns fatos relacionados à relação dos ministros do Supremo com o Daniel Vorcaro, né? Isso o próprio ministro também, André Mendonça, que é o relator do caso, né? O que a gente tem de informação de bastidor é que ele exige ali uma delação séria. Uma delação séria é que não poupe ninguém. Então a informação que a gente traz hoje é de que já está ali previsto por parte dos investigadores esse questionamento específico sobre se, de alguma maneira, o ministro Alexandre de Moraes teria ou não atuado no Banco Central durante o processo de liquidação do Banco Master. E por que essa pergunta? Porque a gente sabe também que a mulher dele, o escritório da Viviane Barça de Moraes, fechou um contrato de 129 milhões de reais, que na semana passada o escritório veio a público dizer que não houve uma operação jurídica por parte do escritório no processo de liquidação do Master. Mas isso está, sim, previsto para ser questionado ao Daniel Vorcaro se o Alexandre de Moraes atuou ou não a favor do banco no Banco Central. Agora, Caio, questionar Daniel Vorcaro sobre isso é uma coisa. Investigar o que ele vem a dizer sobre isso, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, é outra completamente diferente, né? Sim, mas houve uma evolução aí, né, na questão das delações premiadas. É uma lei de 2012, depois ela foi evoluindo. A primeira ação prática das delações premiadas foi durante a Operação Lava Jato. Teve muito erro ali, muita delação inventada. Tem casos clássicos disso que os criminalistas citam e muitos se incomodam com esse instrumento jurídico. Primeiro porque, de fato, ele elimina ali um processo, uma estratégia de defesa técnica. E segundo porque o sujeito está sob pressão, preso, e aí ele delata, né? Ele tende a delatar para sair daquela situação. Sim, você tem razão. O fato meramente do Daniel Vorcaro apontar que sim, XYZ, político tal, ministro Y, teve uma relação comigo, me ajudou em tal processo, não necessariamente vai implicar numa postura de acusação contra esses delatados, se não vier acompanhado de provas. E no caso dessas autoridades, principalmente dos ministros do Supremo, de algum tipo de ato de ofício. Né? Se a gente for voltar lá no julgamento do Collor, nos anos 90, pelo Supremo Tribunal Federal, que ele foi absolvido, é justamente porque não se encontrou um ato de ofício no qual ele teria recebido a propina, e em troca ele deu um ato que só ele poderia ter dado. Esse ato precisa estar muito bem explicitado, se for o caso,
contra autoridades, especificamente contra ministros do Supremo Tribunal Federal. É aqui que está o grande problema, né, gente, tá? Eu vou ser muito sincera e honesta com vocês. O Daniel Vorcaro está gastando uma fortuna com os melhores advogados do Brasil. Inclusive, no quesito delação premiada, ele pegou o melhor advogado do Brasil. Tá gastando uma fortuna. O homem tá com muito dinheiro, né, gente? Afinal de contas, o que ele fez, né? 50 bilhões. O Daniel Vorcaro, gente, ele não vai... Prestem bem atenção. O Daniel Vorcaro, ele não vai fazer uma acusação grave contra Alexandre de Moraes se ele não tiver algum tipo de prova. E prova, gente, tá? É o que o Daniel Vorcaro mais deve ter. Porque vários jornalistas já revelaram, olha, Alexandre de Moraes visitou o Daniel Vorcaro na mansão de Brasília. Saiu também informação, se eu não me engano, do Lauro Jardim, de que parece que Alexandre de Moraes também teve na mansão dele em Trancoso. Aí começou a surgir aí, vazar na imprensa essas conversas que supostamente ele deve ter conversado com o Alexandre de Moraes, através daqueles prints que depois de visualizado eram apagados. Saiu na imprensa também que Daniel Vorcaro se encontrou com o Alexandre de Moraes em Campos do Jordão, é amplamente divulgado. Então, assim, gente, o que o Daniel Vorcaro mais deve ter é provas de toda essa situação. Ele deve ter câmeras, deve ter filmagem, deve ter algum tipo de vídeo, Gente... É Daniel Vorcaro, gente, tá? Inclusive, recentemente saiu na Folha de São Paulo que ele já estava com todo o seu arsenal preparado, todas as provas, tudo bonitinho, tudo certinho, para usar no momento oportuno. Então, assim, esse é o motivo do desespero, que ele deve ter muitas provas, principalmente no que tange com relação ao ministro Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Claro, dentre outras várias autoridades que hoje estão nas mãos do Daniel Vorcaro. Daqui a pouco, gente, candidato à presidência, tá? Acabou de desistir da eleição. Acabou de desistir, não vai mais ser candidato. E o motivo, gente, tá? Pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? Daqui a pouco eu vou trazer essa informação completinha para vocês, porque antes eu vou trazer aqui para vocês o Lula sendo desmascarado, gente. Mais uma vez, a farsa do Lula foi desmascarada. O governo divulgou um vídeo onde Lula aparece exprimido, né, como se tivesse uma multidão em volta dele. Mas a farsa caiu, porque um herói fez um vídeo de longe mostrando que não tinha ninguém. Parece até manifestação do MBL, que não pode ter imagem aérea. Gente, que vergonha que o Lula passou, meu Deus do céu. Lá nas redes sociais deles, os esquerdistas, do PT, do Lula, eles mostram como se tivesse uma multidão recebendo o Lula. E o Lula pega na mão e abraça. O Lula na frente das câmeras é o Lula do amor, né? Mas os bastidores, inclusive ontem eu trouxe para vocês aqui a notícia de que ele estava agressivo, né, com seus pares, estava tensa nas reuniões, era tudo aos gritos, que era ouvido nos gabinetes lá do outro lado da esquina. Mas na frente das câmeras é paz e amor, né? Quem vê esse vídeo aqui não imagina a agressividade que ele é ali nos bastidores com o seu bando de ministros inúteis. Então tá aqui, gente, o vídeo do Lula sendo desmascarado. Assim, no primeiro momento parece que tem uma multidão em volta dele, né? Mas depois, no finalzinho, tem um outro vídeo mostrando que não tem ninguém. Meu Deus, que vergonha. Alguns centímetros depois. Isso aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Só, acabou. Só esse gritando ali, ó. Acabou. Pra lá não tem nada, ó. Que vergonha, gente. Que vergonha. Olha só a multidão de gente que tinha. Não, gente, pelo amor de Deus. Por que o Lula é mestre em fazer isso? Por que o Lula sempre faz isso, né? Em todo evento que ele vai, quando você entra na página, na rede social do PT, você tem a impressão de que ele está assim, no meio de uma multidão. Né? Porque quando você olha essa primeira imagem aqui, ó, que você pensa assim, nossa, que multidão de pessoas que foram receber o Lula. Mas a verdade é essa aqui, gente, tá? Que vergonha, uma meia dúzia de gato pingado
E ali em volta ali tem mais, eu acho que tem mais segurança do que eleitor. Que vergonha, gente, tá? Eu acho que aqui tem mais segurança do que propriamente eleitor. Que vergonha, gente. Que nível que desceu Lula da Silva. E agora vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Candidato à presidência acaba de desistir da eleição de 2026, gente, tá? Trata-se do Ratinho Júnior. O filho do apresentador Ratinho, governador Paraná, acabou de desistir, gente, tá? Tá aqui, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, desistiu oficialmente de concorrer à presidência da República em 2026. Ele avisou nessa segunda-feira que concluirá seu mandato no estado e está fora das eleições de 26. Em comunicado, o governador afirmou que tomou a decisão de sair da corrida presidencial na noite de domingo após conversar com sua família e que avisou o presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, nessa segunda-feira. Então tá aí, gente, tá? E eu tava lendo algumas matérias a respeito dessa decisão que levou, né, ele a tomar essa decisão. Primeiro, o pai dele, gente, não era a favor que ele se candidatasse à presidência por alguns motivos ali familiares. E a outra questão, gente, tá? Que o Ratinho Júnior agora ele quer focar no seu sucessor. Tá meio assim, meio na dúvida, né, a questão do sucessor. Então ele quer continuar ali para ter a máquina pública, né? Ele como governador ele pode fazer mais e colocar o seu sucessor. Tipo assim, ó, eu quero apoiar o candidato X, então vamos apoiar. E ele quer utilizar a máquina pública, claro, a seu favor para colocar, para escolher o seu substituto. E se ele saísse do governo para concorrer ao Estado, ele não teria essa prerrogativa. Então, esse foi um dos motivos. Inclusive, saiu aqui essa outra informação. Ó, saída de Ratinho Júnior muda o tabuleiro presidencial e pressiona PSD entre direita e centro-esquerda. Gente, convenhamos, Eduardo Leite não tem a menor chance. Não tem a menor chance. O Kassab, gente, eu costumo dizer para vocês aqui no canal que ele é aquele cara que tem uma Ferrari. O PSD do Kassab é o partido que tem mais prefeituras. No último pleito eleitoral municipal, foi o que ganhou mais prefeituras. Acho que, se não me engano, foi quase 1000 prefeituras. De longe, ele é aquele cara que tem uma Ferrari. Ele que tem a Ferrari. Tem o maior partido do Brasil, com o maior número de candidatos eleitos. Porém, ele é um cara que tem a Ferrari, mas não tem o piloto. Ele não tem um candidato à altura que possa concorrer com o Lula e com o Flávio Bolsonaro. Então é um cara que ou vai ter que ir, o Kassab vai ter que ir ou pro lado do Lula ou pro lado do Flávio. E, segundo informações, saindo o Ratinho Júnior, o que vai sobrar pro Kassab é o Ronaldo Caiado. Porque, gente, o cara é inteligente. Kassab é um dos articuladores políticos mais inteligentes do Brasil. Vocês acham que o Kassab vai colocar Eduardo Leite, aquele cara que não é nenhum nem outro? Gente, não tem a menor possibilidade. Então, o Kassab vai pensar, cara, o que sobrou foi o Caiado, então vai o Caiado. Só que o grande problema para o Lula é que o Caiado é alinhado com o Flávio, é alinhado com a direita. Gente, tá? Assim, com relação ao Ratinho Júnior, gente, tá? No meu ponto de vista, perdeu o timing. Ainda dá para reverter? Ainda dá. Ele tem, acho que até o dia 4 de abril para reverter. Mas o meu ponto de vista, o Ratinho Júnior, ele tinha que se lançar da candidata a Senado Federal, senador. Ele tem uma artilharia, ele tem um capital político para ser um senador da República. Com certeza ia ser um soldado, né, do Bolsonaro, da direita, da oposição, lá dentro do Senado Federal. Demorou a decidir, demorou, aí o Flávio Bolsonaro foi lá e apoiou o Sérgio Moro, que no meu entendimento, entre Ratinho Júnior e Sérgio Moro, eu apoiaria o Ratinho Júnior, mas o Ratinho Júnior demorou demais, gente. Aí o Flávio Bolsonaro acabou fechando com o Sérgio Moro, PL, juntamente com o Deltan Dallagnol. Adoro o Deltan Dallagnol, gente, tá? Deltan Dallagnol vai concorrer ao Senado ao lado do Sérgio Moro. Sérgio Moro, eu já não concordo. Já traiu o Bolsonaro, eu tenho as minhas ressalvas. Gente, a gente que é mineiro, assim, né? Eu sou goiana, com o pé em Minas Gerais, vocês sabem disso. A gente confia desconfiando.
E o Sérgio Moro não me desce, gente, tá? Pode ser que seja bom, sabe? Eu tenho minhas ressalvas. Já traiu o Bolsonaro lá naquela época, deu um problemão pro Bolsonaro quando ele saiu do Ministério da Justiça, né, que tentou derrubar o Bolsonaro. Depois, na sabatina do Flávio Dino, né, saiu aquela imagem dele lá conversando, parece que ele votou a favor do Flávio Dino ir pro STF. Então, assim, gente, eu tenho minhas ressalvas com o Sérgio Moro, nunca escondi isso de vocês, mas melhor do que Eduardo Leite, com certeza é. O melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje, gente, tá? Lula da Silva acaba de sofrer um duro golpe. Lula da Silva acaba de sofrer uma derrota acachapante. Não só o Lula, mas Alexandre de Moraes, aquele pessoal que tá com o rabo preso aí com a CPMI do INSS. Lulinha, então, deve estar desesperado. Lula, Lulinha, Moraes, Toffoli, vocês vão entender o motivo. Lula e PT em pânico. CPMI do INSS prorrogada, gente, tá? Para desespero de grandes autoridades de Brasília, CPMI do INSS, da fraude, da roubalheira do INSS, vai continuar colocando muita gente na cadeia, vai continuar com as investigações. Quem traz as boas novas é o deputado federal Marcel Van Hatten, Eduardo Girão e companhia, gente, tá? Lula sofreu uma grande derrota e o desespero deve estar tomando conta. Vejam só, gente. Piso no rosto! Tá prorrogada a CPMI do INSS! Ah, que pena só que a Adriana Ventura não tá aqui com a gente, mas a gente acabou de receber a notícia de que a CPMI do INSS, que nós pedimos a prorrogação com 175 assinaturas de deputados, de 29 senadores, ainda no ano passado, agora somente graças a uma liminar de André Mendonça, depois de um mandado de segurança que foi impetrado pelo presidente Carlos Viana, pelo relator Alfredo Gaspar e por mim como autor do requerimento, somente agora, mas graças a Deus e a decisão do André Mendonça, senador Girão. Vamos ter mais tempo para trabalhar. E melhor, até para concluir aqui, e melhor, ele disse, o André, que o Davi tem 48 horas para ler o requerimento e declarar prorrogado. E se não prorrogar, vai ser automaticamente prorrogada pelo tempo que a minoria parlamentar, nós aqui da oposição, decidirmos. Olha, isso é você que está de parabéns, porque você se mobilizou, prorroga Mendonça, você acompanha esse trabalho que a gente faz, quase que intransponível ali, com sabotagem de tropa de choque do governo Lula, com boicote de alguns ministros do STF, pra gente não quebrar sigilo de gente poderosa, Exato. Pra gente não chamar gente poderosa, mas nós estamos colocando luz nessas trevas, nessas sombras, graças ao trabalho independente do presidente Carlos Viana e do relator deputado Alfredo Gaspar. Então, parabéns ao ministro André Mendonça, que foi justo, né? Que, poxa, essa CPMI, ela tem revelado algo escabroso na República Brasileira que jamais pode voltar a acontecer. Você tirar dinheiro, Luiz, Marcel, de viúva, tirar dinheiro de órfão, tirar dinheiro de velhinho, velhinha, de deficiente, isso é inaceitável e a gente tem que ir até o fim, até que todos sejam punidos. Já tem 14 presos a partir do momento que começou essa CPMI, mas tá chegando no segundo andar, tá chegando em banqueiro, tá chegando em gente ligada ao presidente da República e a gente tem o dever de ir até o final. Parabéns, ministro André Mendonça, parabéns você, brasileiro, que não desistiu, e vamos para as outras vitórias que a gente vai ter com certeza. Isso aí, Luiz Lima, que vitória, hein? Porra, que vitória. Marcel, o que faz a disciplina, né? Um senador competente, um deputado federal competente. Eu diria que eu sou muito disciplinado, esforçado, colaboro muito aqui com essas pessoas. Ora, agora a República vai tremer. 60 dias. A gente vai ter pessoas aqui convocadas que não esperavam. A gente vai ter Volney Queiroz, ministro da Presidência. Vai ter que vir, pô, o cara até agora. A gente vai sim lutar para saber por que Guido Mantega é consultor do Banco Master, ex-ministro da Fazenda, por que Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, ganhava o seu milhãozinho lá do senhor Vorcaro, por que o ministro da Justiça e ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, também ganhava o seu trocado lá do Vorcaro, o que eles faziam? Olha, Marcel, o governo Lula nunca correu tanto perigo. Lulinha, será que o Lulinha vai vir? Vamos fazer de tudo. A dona Roberta, amiga, vamos fazer de tudo para ela vir. Só para endossar aqui, gente, tá? A nora do Jacques Wagner, líder do Lula lá no Senado Federal, também recebeu aí, né, uma mixaria. Parece que é 11 milhões, né? Mais um para contagem.
O PT está desesperado, estão batendo cabeça lá, seu Pimenta, o boxeador Rogério Correia, estão lá desesperados. Marcel, orgulho estar aqui com vocês. Tamo Parabéns, junto, tamo Luiz, junto, parabéns, Luiz, pessoal. Tião, ó, pessoal, e agora nós vamos ter tempo para fazer, junto com o Alfredo Gaspar e todos os demais membros que querem investigação, um relatório que indicie os bandidos que roubaram dos aposentados e deem punição de cadeia para aqueles que realmente sacanearam a República. Então, a gente pessoal... esqueceu de uma. Ah, Quem é a advogada do Banco Master? pois A gente vai saber também. Que eu pedi a convocação no requerimento assinado por todos vocês isso aí, aí, para estar lá na CPMI. Hoje deu dor de barriga em mais um. Né? O presidente do Dataprev, de certo, achou, a CPMI tá terminando, vou meter um atestado médico aqui, não vou aparecer. Não veio hoje. Vai ter que vir explicar também porque o Dataprev deixou tanto furo, tanta gente ser lesada por meio de descontos indevidos e ilegais. Pessoal, olha, que alegria grande. Grande vitória. Um abraço a todos, obrigado. Dia de comemoração, gente. Como eu disse aqui, o parlamentar, Brasília vai tremer. Ou seja, mais 60 dias da CPMI do INSS atormentando, gente, tá? Esses bandidos, esses criminosos, segundo aí as investigações, muita gente ainda para ir para cadeia por ordem do ministro por ordem do ministro André Mendonça, claro, né, gente, tá? André Mendonça deve mandar muita gente para cadeia ainda. Então, o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, acaba de prorrogar a CPMI do INSS, né, por mais 60 dias, porque tem muita coisa ainda para ser investigado. Tem Lulinha, gente. Eles não mencionaram aqui, mas ainda tem Lulinha. Eles vão tentar, sim, ouvir o Lulinha. Roberta Luxinger. Tem muita gente sendo blindada assim, mas desistir não é uma opção. Eles vão tentar novamente. E é isso, gente, tá? Lula da Silva sofreu um duro golpe, porque a base do Lula tentou, não queria essa prorrogação, não queriam mesmo, eles queriam acabar com essa CPI do INSS o mais rápido possível, mas eles não contavam com a astúcia do ministro André Mendonça do STF, que foi lá e, ó,